Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a engenheira Aline Guasti, sócia e CEO da M Consult Engenharia. A M Consult Engenharia é um escritório de projetos estruturais e, além de todos os serviços prestados para a área de projetos, nós também gerenciamos obras. E dentro desse gerenciamento de obras, nós temos contato com contratos. Pois é, nós lidamos aí diariamente com toda essa situação dentro do nosso segmento. E hoje trouxemos para dentro do canal esse tema de uma forma bem dinâmica, com profissionais que entendem do assunto, para a gente poder contribuir e trazer conhecimentos aí úteis para a sociedade. E como vocês sabem, a gente pensa qual a finalidade, né, de trazer esses assuntos aqui para dentro do canal. Esse tipo de assunto, como contratações de serviços, né, de prestação de serviço na construção civil, pode contribuir para aquele profissional que ainda está estudando na faculdade, que não tem noção do que é ali, né, a rotina dentro de uma organização que atua dentro do segmento da construção civil. E pode contribuir para aquelas empresas, para aquelas organizações que já estão há 30 anos no mercado, que sempre fizeram da mesma forma, têm medo de mudar, estão enfrentando inúmeras dificuldades e eu tenho certeza que esse vídeo pode contribuir muito para vocês. Vamos lá? Bom, para falar desse assunto, contratações de prestação de serviços, né, no segmento da construção civil, nada melhor do que trazer profissionais que estão ali no dia a dia, que têm experiência, que colocam a mão na massa, ou melhor, nos papéis, né, doutora Érica? Isso mesmo. Então, nós trouxemos aqui nossa primeira convidada que irá se apresentar, a doutora Érica, advogada. Doutora Érica, fica à vontade. Olá, Aline, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje, gravando. Meu nome é Érica Menezes, eu sou advogada, sou formada pelo Mackenzie, sou pós-graduada em processo civil e também em direito imobiliário, sou sócia do escritório Ribeiro de Menezes, Advocacia. Atuamos principalmente na área imobiliária há 17 anos. Uau. Então, esse é um assunto que a gente domina bastante, a gente lida todos os dias. Eu espero poder contribuir bastante aqui com o assunto de hoje. Olha que legal, pessoal. Vocês já puderam perceber que a doutora Érica tem bagagem e com certeza, com toda certeza, vai contribuir aí para a sua vida, para a sua rotina, para o seu dia a dia dentro da organização. Então, fique conosco. Se você ainda não segue as redes sociais da M Consult Engenharia, chegou a hora de você seguir. Então, nós estamos no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Nós temos o site. Então, tá aqui embaixo todas as nossas redes sociais. E se você já tá gostando do vídeo só pelo tema, é só você clicar aqui, curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. E para dar prosseguimento aqui nas apresentações, vou apresentar para vocês a Sandra, que é engenheira, tem experiência e vai poder contribuir. Bem-vinda, Sandra! Boa tarde a todos, boa tarde, Aline. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, contribuindo um pouquinho com todo esse tema, né, que é super importante. Vou me apresentar, eu sou Sandra Rocha, engenheira civil, formada pelo Mackenzie também. Fiz um MBA em sustentabilidade, que é uma área muito atrativa. E hoje eu estou cursando MBA em gestão de projetos, para ampliar conhecimento. Tenho mais de 16 anos de experiência em gerenciamento de obras, gestão de equipes e projetos, então eu já lidei com bastante processos contratuais durante a contratação, pós-contratação. Então, estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês. Olha que bacana. Gente, não teve nada programado, hein? As duas são mackenzistas, né? Assim que se fala? Mackenzie. Olha no coração. Ai, Isso aí. Já deu um sorrisão, né? De Com orelha. muito orgulho. Isso é Mackenzie. Isso é Mackenzie. Cauê, vamos quebrar agora um pouquinho essa história do Mackenzie, né? Vamos sim. Cauê, se apresenta pro pessoal. Muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Cauê Batista, eu sou sócio proprietário da Elo 4 Engenharia. Nós atuamos em 4 segmentos diferentes da engenharia, que são eles a segurança do trabalho, né, civil, ambiental e elétrica. Eu sou engenheiro ambiental formado pela Faculdade Oswaldo Cruz,
Sou engenheiro civil, engenheiro de segurança e atualmente eu estudo engenharia elétrica. Eu tenho aproximadamente 19 anos aí de trabalho dentro da construção civil e assessorando empresas em diversos segmentos, indústria, serviços, por aí. Gente, olha que bacana. Tô bem feliz. Fico muito animada, fico com esse sorriso aqui, porque é muito bom a gente poder unir o conteúdo, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz, que é o nosso ganha-pão diariamente, e trazer pessoas, né, que estão no mercado e são nossos colegas. Eu sempre falo que aqui a gente está para aprender, né? Todo mundo junto e compartilhar informações e ter essas conexões. Eu fico muito feliz em conhecer a doutora Érica, a Sandra aqui hoje, e o Cauê revê-lo depois de acho que 12 anos. Tô chutando aí, né? Se bobear tem mais. Mas foi um conhecimento que veio, né, Cauê? Quando eu estagiei na minha primeira obra, o Cauê já era técnico de segurança ativo e é gostoso a gente ter essas oportunidades. E eu sempre falo para vocês, gente, a construção civil, como qualquer outra área, ela é cíclica. Então, não despreze um contato, seja cordial com as pessoas, tenha bons relacionamentos, cultive isso, porque a vida, ela nos traz, assim, essas maravilhosas surpresas, né, Cauê? Verdade. Doutora Érica, agora vamos ao nosso tema. Vamos falar lá de contratações. Vamos lá. Doutora Érica, com toda a sua experiência, né, que você colocou, como você começou, né? Eu queria entender um pouquinho atuar dentro da construção civil e como você atua hoje nessa questão de contratações. Você presta serviço para construtoras ou você agrega uma área dentro da própria organização, construtoras, incorporadoras? Como que funciona a dinâmica de um escritório de advocacia especializado nessa área dentro de uma construtora? Ou de uma incorporadora, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Minha família sempre atuou bastante no mercado imobiliário, então eu cresci com isso, com esse assunto, sempre me familiarizando, né? E confesso que também é uma área de paixão, né? É a área que eu mais atuo e predomino no escritório. Então, nós fazemos as assessorias, na verdade, para os dois lados, né? Tanto para o cliente final, quanto as assessorias pontuais para construtoras, né? Incorporadoras e algo nesse sentido. As contratações são pontuais também e são de extrema importância, né? E um tema que eu acho de muita importância a gente abordar aqui, trazer a reflexão para o nosso público em comum, né? É trazer a exploração dos 3Ds que a gente fala, né? As dores, as dúvidas e os desejos, né? Desses clientes. Quanto do nosso trabalho a gente pode representar e trazer grandes contribuições, né? Quando nós unimos nossas forças aqui, né? O escritório, a parte jurídica, com a parte operacional, né? Da construtora, o que a gente pode trazer de grandes benefícios? E são inúmeros procedimentos internos em que a gente pode atuar, né? Nós vislumbramos 3 grandes cenários, né, de grande importância para ressaltar aqui e que a necessidade da construtora se faz presente, né, com o jurídico presente, o jurídico lá no dia a dia. O cenário do cliente final, então, as contratações finais, a gente realmente não tem nem como abrir mão, né, desse momento contratual. A parte trabalhista, a parte interna da nossa segurança do trabalho, das nossas contratações da área trabalhista, o quanto a gente pode atuar nesse momento. E o segmento que está por trás, né? São os fornecedores, os prazos, os insumos, as entregas e a nossa participação com tudo isso. Então, é muito importante ressaltar, né? A nossa contribuição tem que andar de mãos dadas, né? Com as construtoras. E se os departamentos não derem as mãos e seguirmos juntos, realmente a gente não vai ter um trabalho bem efetuado. Agora, Sandra, vamos puxar aí para o nosso tema uma parte do processo, né? Nós chamamos de partes interessadas. O gestor de obra é uma parte diretamente interessada no quesito contratações. Seja contratações de pequenos fornecedores, de prestadores de serviço, ou aqueles que são fechados em grandes pacotes dentro das organizações. Você tem experiência de estar do outro lado, né, de uma organização. E eu queria que você contasse um pouquinho de como funciona hoje
para quem está do outro lado da mesa. Na maioria das organizações, como que chega a informação do contrato até o engenheiro? É o engenheiro quem faz? Como que vem isso para quem está dentro da obra? Claro que eu sei, tá, gente? Mas aqui hoje, para a gente dar a oportunidade de ouvir esses profissionais que estão representando maravilhosamente bem o nosso segmento. Vai, Sandra. Normalmente, né, por experiências, o contrato, eu fico, como gestor ou gerenciamento de obra, eu fico normalmente entre a construtora e o cliente, né? Então, normalmente, esses contratos vêm do cliente, né? A gente recebe o contrato e eu tenho o hábito, eu acho que eu aprendi isso desde a saída da faculdade, andar com o contrato ali, abraçadinho, né? Por quê? Porque ele é muito importante para os dois lados, né? Eu acho que as duas partes, elas precisam seguir o contrato. Às vezes, acontece que só uma parte segue o contrato e a outra nem tanto. No geral, assim, o que percebe-se que acontece muito é que falta um pouco de entrosamento entre as áreas, né, que foi até o que a doutora Érica comentou. Não existe um planejamento preventivo disso, né? Então, assim, porque a gente trabalha com leis, com normas, com pessoas, com vidas. Tudo tem uma sequência. E, às vezes, tem coisas que é possível você contornar isso, planejar para resolver essas questões, ao invés de deixar acontecer e tentar resolver. Porque tem coisas que, depois que acontece, vamos corrigir. Não, elas não é possível de corrigir. Então, é mais nesse processo. E, como gestora de obra, seguir as regras do contrato e tentar fazer da melhor maneira possível que o prestador de serviço cumpra, principalmente aquilo que é relacionado ao prazo, qualidade, né? Porque é uma coisa que normalmente os contratos têm muito foco em relação a isso. Muitas cláusulas são focadas né, doutora Érica? Sim. São focadas a contrato, a qualidade, a prazo, ao tempo, né? Quantidade de colaboradores e o famoso custo, né? Cauê! Você tem tantas atribuições, né? Mas vamos focar hoje na parte de segurança. Se o pessoal gostar, depois a gente traz novamente esses profissionais e a gente aborda outros temas. Antes do Cauê falar, gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal da M Consult Engenharia, clica aqui agora, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas, porque o nosso objetivo aqui é contribuir na sua vida, na sua rotina, trazer uma informação que pode te auxiliar, dar vários insights aí para você poder melhorar os seus processos e para aqueles que ainda não conhecem a área, né, não tem noção, poder ter algum tipo de contato e se aprofundar, se tiver interesse, e se especializar aí, né, como gestores de obras, gerenciadores, enfim. Cauê, conta para nós o seguinte, eu vou colocar uma questão e aí eu gostaria que você contribuísse com todo o seu conhecimento. Quem está na área de segurança dentro de uma organização ainda tem menos influência do que o gestor da obra, né, direto ali, para poder, o gestor da obra que faz a medição, que olha o saldo, que paga e que faz as reuniões ali com mais ênfase com o prestador de serviço. Colocando esse cenário, quais são as maiores dificuldades hoje da segurança com relação às questões contratuais? Olha, os contratos, basicamente, eles não se aprofundam muito na norma técnica, o que é natural. Que se forem colocar todos os aspectos da norma, ele vai acabar ficando muito pesado e muitas vezes até para assinar muito moroso. Então, o que acaba se perdendo com isso são algumas informações. Então, vou dar um exemplo típico da construção. É a instalação da bandeja de proteção. As mãos francesas, elas são contratadas com o fornecedor, mas quem vai executar, propriamente dito, a montagem dela e as ascensões, geralmente fica em cargo dos empreiteiros de estrutura, que não necessariamente foi combinado previamente e que isso não está em contrato. Isso gera um problema para o gestor e muitas vezes acaba atrasando a obra, porque quem que vai montar essa bandeja? Aí o técnico vai lá naturalmente e sinaliza, e em muitas empresas penaliza até a obra, para que não ande, para que se tenha segurança na obra, tá? E isso daí é um entrave que acaba acontecendo em muitas situações. Por exemplo, tenho que solicitar o memorial de cálculo de determinada proteção, que não estava no contrato, de repente, ou a RT,
que apesar de sabermos que é uma obrigação de todo engenheiro, muitas não fornecem. Então, são situações que, se tivesse sido previsto no contrato, como a Sandra mesmo mencionou, o engenheiro já teria lá no manual dele, inclusive especificado, ó, essas são suas obrigações. Além do que é legal e previsto e normatizado, o que eu te contratei para fazer foi isso daqui. E aqui estão todas as cláusulas. Aí não tem muito como não dizer. O técnico em si, ele dificilmente vai ter acesso ao contrato. Então, ele vai cobrar. Ele vai cobrar que seja feito com segurança. Aí o engenheiro acaba ficando naquela saia justa. Porque daí ele entende o lado do técnico, de estar posicionado a favor da segurança, mas ele tem um entrave que ele está travado. Ele não consegue prosseguir dali. Entende? Sim, doutora Érica. E aí, doutora Érica, como nós podemos hoje contribuir com todas as pessoas que estão nos assistindo, com informações, para a gente poder tentar desembaralhar aí, né? Tirar tudo isso, né? Quando as organizações entram em contato com um escritório jurídico especialista nessa área, quem faz a ponte com o escritório? É o jurídico dessas organizações ou é o gestor da obra? Para você colaborar, contribuir com uma elaboração de um contrato, é os suprimentos, quem está fazendo a contratação? Como que funciona tudo isso para a gente poder entender de onde a gente poderia partir de um ponto de melhoria dentro das organizações? Muitas vezes é o jurídico. É o jurídico e aí é que está a falha de tudo isso, né? Porque uma coisa que as construtoras precisam ter em mente tem que trazer o jurídico aqui para dentro, para o operacional, são as figuras. Eu estava trocando figurinhas com a Sandra ontem, né? Falando sobre isso, né? O quanto é importante a necessidade da gente estar lá no dia a dia, sabendo exatamente a necessidade. Não adianta eu fazer aqui um contrato engessado, um contrato padrão, né? Só colocando obrigações puras e simples, pequenas consequências, se eu não entender o dia a dia daquela necessidade, daquela empresa, daquela especificidade daquele contrato. Se a gente não está lá internamente absorvendo aquela dor, né? Aquele problema, a gente não vai conseguir fazer um efetivo trabalho. E quando o jurídico da construtora, ou enfim, passa as necessidades para a gente elaborar uma minuta, normalmente ele vai ter o mesmo conhecimento técnico que eu, ou seja, quase nenhum, né, em relação à obra, em relação à necessidade, ou aqueles insumos, ou aquela portaria, ou aquele assunto em específico. Então, é necessário a gente abraçar um pouco mais, né, estar muito mais inserido lá dentro do assunto, principalmente, para a gente poder desengessar os contratos. Outra sugestão que eu costumo dar também nesse momento é a necessidade de se fazer um mapeamento de risco, um gerenciamento contratual. Muitas vezes a gente vai lá, elabora os contratos, mas não é todo mundo que tem a conduta como a Sandra falou, de ficar aqui com o contrato debaixo do braço todos os dias, levando a ele a ferro e fogo, né? Que é o que todos deveriam fazer. Mas o gerenciamento do contrato é um ponto importante. Uma mentalidade que a gente precisa também mudar aqui, no Brasil, acho que como um todo, né? É a necessidade da gente pensar que a gente não pode acionar o jurídico quando eu tenho um problema, quando eu tenho um processo, ou quando eu tenho um oficial de justiça lá na minha porta, batendo com uma ação. Não pode ser só isso. É cultural, né? Cultural. É cultural. A gente precisa começar a trabalhar no preventivo, no consultivo, no gerenciamento, né? Essas atividades jurídicas, com certeza, têm muito a contribuir com a diminuição de riscos, de danos, de problemas dentro da empresa e um bom fluxo, né, de uma obra ou de uma contratação, como um todo, né? Eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que trabalhar todos os dias para a gente mudar. Ô, Sandra, agora você vai me ajudar nessa. Vamos lá, vamos lá, Sandra. É realmente uma questão cultural. E muitas vezes, né, o engenheiro da obra, ou quem vai gerenciar aquele contrato, já recebe o pacote pronto. E aí, Sandra, como é que a gente pode fazer para resolver essa questão? A gente não pode sentar e chorar, né? Apesar da vontade. Da vontade, né? Olha, aí entra muito um jogo de... Você tem que fazer uma gestão completa, né? Porque, na verdade, em uma obra, você gerencia todos os recursos que você tem. Você tem o contrato, você tem os fornecedores, você tem a contratação, a mão de obra.
pegando o gancho do Cauê, ele falou do lado tá faltando a peça. Então, você olha lá o fornecedor. Quando você vai reclamar, não, mas você tem que instalar. Não, mas no meu contrato não tem. Aí você vai olhar, realmente não tem a instalação dele. Aí você vai lá, em quem contratou, olha, não está no contrato dele. Ah, mas ele tem que fazer. Não, ele tem que fazer onde está escrito que ele tem que fazer. Qual que é a descrição? Tem um memorial descritivo, tem um projeto, porque assim, você tem um contrato, não é só as 3 folhinhas do contrato. É todo um material técnico, é um memorial descritivo, um memorial de cálculo, são os projetos, são todas as especificações do material que você tem que fornecer, né? É o que a Érica falou, eu já participei, tive a oportunidade de participar de processos em que eu sentava do lado do advogado, olha, eu preciso fazer um contrato, mas eu não sei como que faz. Então, eu já participei ensinando, funciona dessa forma, colaborador entra a tal hora, ele precisa de tais e tais e tais equipamentos, ele faz, o acesso dele é por assim, assim, assim. Então, assim, você explica esse processo e aí ele acabava indo de uma maneira até mais fluida, como a Érica disse. E se você consegue fazer essa conexão, você reduz tempo, você reduz custo e o prazo. Fica dentro daquilo que é estabelecido. Ah, porque tem que ter prazo, é tudo muito rápido, é tudo muito corrido, mas existe toda uma questão por trás disso, né? Então, é realmente um trabalho de formiguinha, é você fazer a gestão disso, de convencimento. Tem coisas que, infelizmente, não dá para fazer convencimento, tem coisas que são entendimento, e aí é uma interpretação do que está escrito no contrato, do que está escrito no material descritivo. Ah, mas não está no contrato. Olha o seu memorial descritivo, aí você vai lá, está escrito, ó, o memorial descritivo faz parte do contrato. Então, assim, é um documento, eles não são separados, eles precisam ser unidos. E, para isso, o advogado e toda a parte de contratação, gestão, tem que estar unido nesse processo. Cauê, segurança é custo, né? Não é investimento, Cauê. Se ganhasse R$1 por cada vez que eu visse Nossa, isso, né? Cauê. E qualidade? Nem vou falar aqui. Nem é melhor não. É melhor não. Hoje não vamos focar para não gerar polêmica. Cauê, se para produção já na hora de fechar o contrato, é aquela penúria, né? Para poder fechar ali dentro da verba. Porque a gente tem que entender que a gente está falando de um cenário hoje extremamente competitivo, que se tornou, né? Sempre foi, mas nos dias atuais, cada centavo faz a diferença na hora da organização ganhar a obra, né? Tô falando, vamos falar lá do início. Para fechar hoje, uma construtora ganhar uma concorrência, já esmaga no máximo que consegue, né? Já coloca o estagiário para ser o gestor da obra. Não que o estagiário não tenha que aprender, mas a palavra é aprender, não ser gestor de algo que ele ainda não está preparado, né? E aí a gente começa a desencadear uma série, né, de situações que a gente vai puxando a causa raiz. Hoje, como a doutora Érica colocou muito bem, a gente tem uma cultura, né? E aí eu vou colocar para você que segurança do trabalho, se você for colocar ali a fundo tudo que a gente precisa para garantir todas as ações preventivas, não se fecha a conta. Mas e depois? Como é que você faz quando acontece um acidente? Queria que você colocasse essas dificuldades, esse panorama, para a gente poder trazer uma conscientização. Depois que a prevenção não aconteceu e que ocorre o acidente, infelizmente, assim, ali não se tem mais o que fazer, né? Basicamente é controle de perdas. Aí entra, assim, um trabalho pesadíssimo dos advogados, Sim. porque daí uma série de situações vão ter que acontecer. Na segurança do trabalho é investigado a causa, o que ocasionou, erro de quem, ou o que gerou aquilo em questão de processo, para que aquilo não se repita. Né, entra questões dos advogados trabalhando pesado para daí defender, no caso, o cliente deles, que seria ou a construtora ou o empreiteiro, verificar e minimizar os danos daquilo lá, porque daí, aí sim, a consequência real vai ser o custo, né? E isso depois, a obra acaba ficando no radar, tanto de fiscalização, ou muitas vezes o acidente gerador já era um motivo de TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, e daí a multa acaba se tornando pior, o problema acaba se tornando muito maior. Então, o melhor caminho sempre vai ser a prevenção. Eu acho que em várias áreas a prevenção ela é o melhor remédio. Então, assim, se houvesse a prevenção no começo, a gente não precisaria se preocupar com o final do acidente, ou o acidente seria mais leve,
né? Porque o acidente, ninguém levanta de manhã e fala, não, hoje eu vou me acidentar. Ele é não programado, então pode acontecer de vários eventos. Então, a questão da prevenção é diminuir as probabilidades daquilo acontecer. E aí eu vou colocar um ponto extremamente importante na sua fala que eu não posso deixar passar. Nós estamos falando de vidas. Então, a partir do momento que eu começo a colocar como critério o custo, por exemplo, de um material para fazer uma bandeja, espera, olha a cultura, olha a mentalidade. Então, vamos voltar um passo. Qual é a mentalidade dessa organização? Você começa a pensar qual é o tipo de produto que ela está construindo, qual é o público que ela quer atender, falando em vender aí no marketing, eu tenho os melhores apartamentos com qualidade, se ela não tem a mentalidade de pensar em cuidar de vidas. Porque a gente não tem que pensar em vidas no marketing, no folder lindo, maravilhoso, no produto do stand de vendas. Nós temos que entender que todo o processo, toda a cadeia construtiva, ela é tão importante quanto aquela pessoa que vai morar naquele apartamento, né, Cauê? E você sabe que tem empresas que, assim, já alteraram em muito a cultura dela, tá? Partiu já da diretoria que isso fosse seguido como raiz e determinação geral, onde o colaborador se tornou peça-chave. Ele tem a real importância dentro, porque como que você vai construir sem a mão de obra? E que nem você falou, o quanto vale uma vida? O quanto essa pessoa produziria? E vamos além. Essa vida, ela é importante não só para a construção, é uma cadeia. Ela é importante para a família dela, que tem um grupo de pessoas. Às vezes ela é a única provedora do lar. Então, o que você vai desbalancear com um acidente? Com a falta de prevenção. Aí você consegue traduzir em custo que é mínimo o valor perante ao estrago total. Se você for olhar para o macro. Imensurável. Irreversível. Sim. Se for colocar todos os custos, assim, é muito. Uma vida, ela não tem custo. E o que ela vai influenciar nas outras vidas é imensurável. É muito importante a gente trazer isso para vocês entenderem que quando a gente paralisa a rotina de profissionais como hoje para estar aqui gravando um vídeo, é porque a gente quer, de alguma forma, contribuir verdadeiramente. As nossas intenções, né, eu acredito que todos que largam seus compromissos, sentam aqui numa mesa para a gente poder falar desses assuntos, é que a gente, de alguma forma, possa produzir algo bom dentro da sociedade, trazer alguma informação, usar aquilo de fato que a gente faz o juramento aí na nossa formação, né? Sim. Devolver para a sociedade, porque quando a gente tá se formando, a gente faz esse juramento, né? Pra gente contribuir para a sociedade de alguma forma, aquilo que a sociedade nos proporcionou de podermos nos formar e termos aí um conhecimento. Então, é muito sério. Trazer um conteúdo desse aqui dentro do canal é uma responsabilidade muito grande para nós. Doutora Érica, queria que você colocasse um pouco esse cenário hoje das contratações, né? Infelizmente, é a realidade. A gente sabe que os contratos, eles são fechados hoje com organizações subcontratadas, né? Outras organizações... As terceirizações. As terceirizações. Sim. E hoje, infelizmente, é prezado a questão do custo, né? Sim, com certeza. Qualidade e a segurança são itens secundários, terciários e por aí vai. Como que a gente pode hoje, talvez, trazer alguma informação que possa melhorar essa cultura da gente começar a colocar na mesa outros aspectos? Então, por exemplo, na hora de fechar um contrato, a diferença, se eu não tiver a qualidade e a segurança, o risco assumido, ele pode ser mais danoso do que se você tiver ali e absorver essa diferença contratual de valores. Com certeza. De novo, a gente esbarra na palavra-chave, gerenciamento, né? Então, a grosso modo, a gente tinha, né, na súmula 331 do TST, a possibilidade de terceirizar as atividades que eram apenas meio antigamente, né? Normalmente atividades de segurança, atividades de limpeza e mais algumas outras. Com a reforma trabalhista e com a lei da terceirização, que foram promulgadas em 2017, já houve uma mudança nesse cenário. Então, a gente já pode fazer a terceirização da atividade fim. Oba! Então, tá ótimo para a construtora, né? Acharam, então, o caminho das pedras. Vamos terceirizar tudo? Vamos abaixar custos? E aí, como que fica?
Sem o gerenciamento, sem uma fiscalização interna contratual, se todas as normas ali estão sendo seguidas, não adianta a gente reduzir custos e continuarmos colocando a empresa que está ali contratando em risco da mesma forma. Isso vai impactar no cliente final, isso vai impactar para a consultora, se essa fiscalização não for feita, se um contrato devidamente individualizado não for realmente estruturado para aquela necessidade. Não adianta eu tentar economizar de um lado e sofrer prejuízo do outro lado. De novo, o gerenciamento é a chave de tudo. Uau, Sandra! Que desafio, né, para o gerenciador. Que desafio. E aí, Sandra, você recebe o contrato. Muitas vezes é feito entre, vamos supor, você está gerenciando e você não é o gestor de uma organização. Você não está gerindo nem pelo lado da incorporadora, você não está gerindo do lado da construtora. Você fica no meio do campo ali. Às vezes o contrato é feito diretamente e você só recebe o pacote na sua mão. Exatamente. E aí, Sandra, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte... No dia a dia, você tem problema de custo, você tem um problema de prazo, você tem a qualidade. Tudo isso são os desafios que qualquer gestor, né, de uma organização desse segmento vai ter no dia a dia. Hoje, para você poder acionar o jurídico, né? Como é feito essa ponte? Em quais situações você aciona? Olha, tô tendo problema nisso. Até onde vai o trabalho de um engenheiro que ele tenha autonomia de atuar sem precisar acionar diretamente o jurídico? É uma boa pergunta. Dificilmente a gente, como gerenciador, né, tem acesso ao jurídico, mas eu gosto de trabalhar em conjunto, em parceria com o meu cliente ou com a construtora, com a pessoa que contratou para prestar o serviço. Todos os problemas eu procuro antever algumas coisas, porque tem coisas que você consegue, dentro do planejamento, você consegue estudar e você consegue prever algumas coisas, né? E aí você passar direto para o gestor, ou o cliente, ou quem te contratou. Então, é tentar levar esse problema para ele e apontar. Normalmente eu falo, olha, isso aqui pode dar problema, como que a gente pode resolver? Ah, mas isso daqui você tem que resolver na obra. Não, isso aqui eu não consigo resolver na obra, isso daqui é um caso um pouco mais complexo, a gente precisa acionar o jurídico. Como é que a gente faz? Eu posso acionar o jurídico? Às vezes eu tenho a permissão de acionar, entro em contato com o jurídico, conto toda a história, relato, passo as informações para ele e algumas soluções. Olha, então o jurídico me orienta, faz assim, faz dessa forma, ou não faz. Contratos de fornecedores, que às vezes não é contrato, às vezes ele, eu liguei, o fornecedor tal vai instalar tal coisa. Chega lá, mas cadê o contrato? Não tem contrato, ele só chega com a nota fiscal para fazer uma prestação de serviço, sem delimitar prazo, sem informações de qualidade, de segurança. Então, essas coisas a gente enfrenta num processo de gestão e aí são coisas que falam, olha, não vai fazer, leva para o jurídico, como eu faço? Num caso como esse, jurídico, como que a gente faz? Ele precisa instalar determinado, e aí eu tenho que relatar qual o serviço que ele vai prestar, quais os riscos que ele pode enfrentar para fazer o serviço e o prazo que ele vai levar. Isso, em contrapartida, enquanto impacta no prazo geral da obra, né? Porque isso também tem um custo. Questão de não tá fechado corretamente lá atrás. E aí, de repente, a gente está lá trabalhando, aparece aquilo, vem e cai para você no seu colo, um problema assim para resolver dessa forma. Então, eu costumo agir dessa forma e eu acho que eu oriento até as pessoas também, assim, não resolver, porque tem coisas que é inerente ao engenheiro. A gente não pode, tem coisas que passam do limite para nós resolvermos em campo. A gente tem que ter ciência daquilo que é possível resolver no campo, dentro da gestão ou dentro da nossa própria, ou acima da gente, e são coisas que entram dentro do departamento jurídico que aí eu acho que não cabe a gente resolver. Cauê, diferente da qualidade, a qualidade a gente tem a possibilidade de substituir um material, né? Então, eu tenho um porcelanato, eu posso procurar uma opção A, B, C e que atenda ali os critérios e todos os parâmetros. Dentro do PSQ mesmo, eu tenho todas as linhas, então eu atendo os requisitos normativos de qualidade, mas eu tenho opções que variam o custo. Com a segurança do trabalho, a situação é um pouco diferente, porque a maioria dos critérios e do que a gente precisa para executar, por exemplo, uma obra,
são inegociáveis. Então, eu tenho que ter uma proteção, e a proteção, ela tem que atender os critérios, e eu estou muito feliz que a gente tem melhorado as normas hoje de segurança, porque há 5 anos atrás, não vou muito longe, deixava-se muito a desejar. A gente tinha inúmeras brechas dentro das normas, e aí vinha muitas desculpas dos fornecedores, até da própria construtora dava o jeitinho brasileiro, porque tinha brecha e ia nessa brecha, né? Agora a gente está tendo uma elaboração de norma muito mais detalhada e muito mais bem trabalhada, e isso ajuda muito para quem está do lado da segurança, porque não é negociável. E aí você concorda? E aí eu queria que você colocasse a sua opinião, que nesse fator, né, diante desse cenário, não seria necessário que a segurança do trabalho estivesse do lado de suprimentos, ou de quem está responsável, que seja o gerente da obra, na hora de fechar essa contratação, dizendo, olha, você considerou, por exemplo, você está contratando mão de obra civil, né? Você está contratando para fazer alvenaria, emboço e tudo mais. Mas aonde está aqui dentro todos os EPIs necessários, todas as luvas, enfim, todos os critérios? Quem vai fazer a segurança quando você tiver que, por exemplo, fazer uma alvenaria de um elevador? Você tem ali um vão, quem que vai ser responsável? Quem fornece o material? Quem entra com a mão de obra? Para ter esse entendimento e talvez suprimentos ficar mais próximo do jurídico, você não acha que precisaria ter essa figura ali do lado? Eu estou pedindo a sua opinião porque realmente queria entender. Não, com certeza. Uma equipe multidisciplinar para esse tipo de fechamento de serviço, para qualquer um, na realidade, seria essencial. Porque assim como você tem os critérios e requisitos exigidos por uma obra na parte civil, existem N critérios também na parte de segurança. Então, desde a contratação de mão de obra, até mesmo para a contratação de um equipamento de proteção coletiva. O equipamento de proteção coletiva, eu acho que ele é mais solidário, porque ele é previsível. Então, assim, de uma obra para outra, você consegue ter um rastreamento, e por mais que esteja inflação, tudo, você consegue saber o valor que ele vai ficar. Se há uma discrepância no valor entre algum fornecedor, há alguma coisa errada. Se há um custo muito mais baixo, é aí que a gente tem que ficar de olho realmente se o que está sendo fornecido é o que a norma exige, ou que está sendo feita a manutenção adequada para que seja colocado na obra, para não gerar um problema futuro numa questão onde tentou-se economizar ali, porque é rastreável. Em outros requisitos, como o fornecimento desta mão de obra, assim, a segurança do trabalho ela evoluiu bastante com o passar dos tempos, e as construtoras elas têm criado algumas regras internas próprias. Eu acho que isso acaba sendo uma barreira ali para o pessoal de suprimentos, porque hoje a segurança do trabalho para o empreiteiro se tornou um diferencial. Então, com certeza, a Sandra contrataria uma empreiteira que não dá trabalho para ela em segurança do que, de repente, contratar uma que dá trabalho. Só que daí o que acaba acontecendo? A empreiteira acaba fazendo o que ela precisa, né, das normas, só que ela vai ser contratada, aí existe um item a mais, do qual ela não orçou. E daí fica aquele negócio, não, mas para trabalhar aqui você precisa fazer. E ela acaba ou fazendo, ou daí acaba batendo de frente com o engenheiro ou com o técnico de segurança, e acaba gerando um impasse. E esse impasse, na obra, acaba se transformando em um desconforto. E dali já não está acordado propriamente dito. Já desencadeia uma série de problemas, e até a relação para quem está na frente ali diariamente no contato físico acaba sendo desgastante. Então você percebe que isso impacta na saúde dos colaboradores que estão ali gerindo esses contratos. Você acaba tendo um ambiente de trabalho totalmente estressante, compromete a saúde emocional, psicológica, física. Então, uma situação que nasce lá atrás, uma contratação, interfere na vida do engenheiro, né? Assim, do mestre de obra, do colaborador, do próprio colaborador, que, como você falou e pontuou muito bem, você coloca em risco uma vida que é imensurável, né? E são situações que hoje eu vejo nesse vídeo como situações importantes que foram abordadas. Eu acho que é um assunto que a gente precisa explorar um pouco mais. Talvez, né, se vocês estiverem gostando, deixe aqui os comentários. A gente vai verificar se vocês gostaram com a quantidade de likes, de compartilhamento.
Doutora Érica, o que pra gente poder deixar hoje de dica aqui para as pessoas, pra gente poder encerrar esse vídeo e se eles quiserem a gente grava outros, né? O que nós poderíamos deixar de dicas da área jurídica como melhoria hoje de processo dentro das organizações? Eu acho que o maior insight que a gente tem aqui hoje é quebrar a cultura. O jurídico ele tem que ser acessível. Ele não pode só aparecer ali para contratos padrões ou para quando eu tenho um problema ou para quando eu tenho contencioso. A gente tem que atuar no preventivo, a gente tem que no consultivo, no antes, né? No backstage de tudo isso, né? E durante toda uma obra e durante todo o contrato. Então, eu acho que a maior dica que fica aqui é essa, né? É contar com o jurídico para fazer o mapeamento das gestões de riscos, para estar ali dando suporte no momento de contratos, no momento que aparece um problema, no momento de uma mediação, de uma resolução de conflito, sem deixar com que os danos maiores aconteçam. E eles têm que estar de mão dadas, né? Não dá para a gente ficar fazendo uma ponte muito extensa, né? Uma distância muito longa entre quem precisa realmente estar ali, né? Notando e trazendo para a gente os impactos do dia a dia, porque a gente só vai conseguir fazer um bom trabalho se a gente tiver a proximidade com quem entende do assunto lá dentro, né? Que vai repassar para a gente a necessidade, onde a gente vai realmente conseguir trazer os maiores benefícios dos dois lados, minimizando impacto financeiro e outros que aí, como o Cauê também colocou. Sandra, quais são os itens que precisam ser considerados hoje nas contratações que você percebe que está sendo aí, vamos dizer, quase que unânime, né? A ausência de... E aí, o que pode ser melhorado? Vou complementar o amigo Cauê aqui, o colega. Eu acho que quesitos com relação à segurança do trabalho. Eles precisam ter mais detalhes no contrato. Com relação a itens especificados, com as especificações, né? Se não está escrito no contrato, indicar que está escrito no projeto, né? Porque, conforme o projeto. Então, qual o projeto? Indicar, ser um pouco mais detalhado, enriquecer um pouco mais essas informações. Porque eu acho que tanto o cliente, o contratante, quanto o fornecedor, eles precisam dessas informações. Elas se casam. E trabalhar em conjunto. O jurídico, a gente tem que ter acesso ao jurídico, né? As contratações, quem vai contratar tem que ter esse apoio, consultar o jurídico, olha, eu vou contratar esse fornecedor, de que forma eu posso fazer, se o serviço dele, consulta o técnico de segurança, engenharia de segurança, o serviço dele representa risco, ou o material dele, ele tem que atender essas especificações. Então, eu acho que é importante esse contato, essa união das equipes. Cauê, como a Sandra já entregou o seu ouro, né? Já falou a sua parte, eu vou pedir para você, para a gente encerrar com dicas do que acontece hoje no nosso cenário, né? Das concorrências desleais até do mesmo material. Então, os suprimentos que está fazendo hoje o fechamento, né, dessas contratações, ou quem é o gestor responsável, acaba fechando, às vezes, com um fornecedor que nem tem certificado, né? Como a gente poderia melhorar hoje esses processos dentro das organizações? Gostaria que você encerrasse com alguns insights aí para as pessoas poderem refletir em casa. Bom, basicamente, a pessoa que está lá em suprimentos, ela vai estar fechando o que pediram para ela. Então, ela não tem, assim, uma obrigatoriedade de saber como que é aquilo propriamente dito. Então, o cliente interno dela tem que fornecer as informações necessárias detalhadamente. Então, na questão de segurança, por exemplo, pode se traduzir num manual de segurança do que você quer aquele serviço. Então, se é um profissional capacitado, se é qualificado, se é habilitado, se o cabo que você vai utilizar, qual que é o diâmetro, se a corda que você vai estar utilizando é estática, é dinâmica, qual que é a gramatura da tela que você vai estar usando, qual talvez que é o diâmetro do fio. Um manual realmente colocando ali, por exemplo, eu vou usar uma tela piso a piso. Então, um manual que ele seja disponibilizado num sistema da organização e possa ser consultado por qualquer tipo de obra. Então, sempre que eu for comprar uma tela piso a piso, ela precisa atender esses critérios e ter fotos e informações ilustrativas para que a pessoa, né, consiga fazer a contratação dentro dos parâmetros. Basicamente, assim, apesar de muitos desses itens estarem normatizados,
tá? O que acaba ocorrendo é que muitas vezes na contratação você contrata X e acaba recebendo Y. Então, até mesmo no final da cadeia, quando você receber esse material, tem que ter um controle, tá, do que está sendo recebido e se está dentro dos parâmetros orçados. Para daí, realmente, você pegar e dar uma concorrência leal para todos. Porque ele pode estar te vendendo uma gato por lebre. Basicamente. E resumindo, pelo que a gente pode juntar e consolidar, nada mais, nada menos que tudo isso que a gente falou precisa de profissionais qualificados e especializados. Não adianta as organizações quererem fazer de qualquer jeito, né? Investindo aí, contratando às vezes, né, engenheiros que não têm tanta experiência. A gente acredita sim que as oportunidades precisam ser dadas, mas para alguns cargos estratégicos a gente percebe que precisa ter alguma experiência necessária, porque senão tudo isso que a gente falou não vai acontecer. Então, talvez equilibrar, né, quais são os cargos dentro das organizações que pode ter um perfil de profissional que não exija tanta experiência, colocar ele do lado de um profissional, porque a gente precisa formar. A gente também tem uma dificuldade hoje que as organizações não querem formar. Então, do outro lado, eu preciso que alguns cargos tenham experiência, né? É um item obrigatório. E do outro lado, a gente também precisa pensar na formação desses profissionais. Então, não adianta, né? Todo mundo tem que colocar a mão na massa e vai ter que fazer o trabalho, a lição de casa, né? Basicamente é isso. O básico que não é nada básico, que precisa ser feito. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu tô, assim, hoje até a qualidade da informação, né, acaba trazendo várias reflexões até para quem está aqui desse lado, né, fazendo o vídeo, produzindo o vídeo, porque traz na nossa mente aquela responsabilidade, né? Nós não estamos falando aqui de coisas que, igual na loja, eu vou ali, vou comprar um sapato e vou pôr no meu pé, esse é mais bonito. A gente tá falando daquilo que impacta a nossa vida, a vida de milhares e milhares de pessoas. Sim. Doutora Érica, quero agradecer sua presença. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Sandra, volte mais vezes. A Sandra estava meio tímida, mas assim, entregou muito, né? Ela começa a falar e a gente percebe a bagagem que ela tem, a experiência que ela tem. Muito obrigada, Sandra, por estar aqui, por compartilhar. Obrigada, eu que agradeço e aprendi bastante hoje aqui com esses dois colegas maravilhosos, né? Eu acho que é bem isso mesmo, é compartilhar informações. É importante, é essencial. Gostoso, né? Cauê, você é fera, né? O Cauê, ele aceitou o desafio de compor uma mesa com 3 mulheres, mas é isso que eu queria deixar para vocês. Aqui não tem diferenciação, se é homem ou mulher, nós somos profissionais tão qualificados, né, Cauê? E todo mundo aqui entregou muito, e eu queria que você deixasse aí um recadinho pro pessoal. Imagina, eu que agradeço a participação aí, eu agradeço o convite, muito obrigado pelas informações que prestaram aí, que sempre de relevância importantíssima. E se eu pudesse deixar uma informação e uma dica para quem está ou ingressando no mercado ou já está há um certo tempo, acho que a palavra-chave sempre vai ser prevenção. Onde se tem prevenção, você não tem surpresa, né? E as surpresas são as piores situações que você pode ter numa obra, porque dali você vai ter que se desdobrar muito para resolver determinadas situações que talvez não sejam resoluções simples. Então, a prevenção, um homem prevenido, ele vai longe. É isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M-Consult Engenharia. A M-Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.